sociedade em geral. E, nesse momento, eu gostaria de solicitar, né, a todos a autorização para a gravação dessa palestra, né, para que ela tenha um alcance maior ao público. Aqueles que estiverem de acordo podem se manifestar. Então, estão todos de acordo. Nesse momento, então, a Raquel Duarte fará a apresentação do professor Pedro. Bom dia, pessoal. É com grande satisfação, né, que estamos recebendo nessa manhã o professor Dr. Pedro Acosta Leiva, com a palestra A História da África na Educação Brasileira. O professor Dr. Pedro é graduado em História pelo Centro Universitário Metodista de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, especialista em Didática do Ensino Superior pela FIAR, mestre e doutor em Teologia pela Faculdade Estácio e pós-doutor também em Teologia pela Unisinos. Atua em temas vinculados à história africana e história do continente africano. Trabalhou em diversas instituições de ensino superior do Brasil, coordenou o bacharelado interdisciplinar em Humanidade pela Unilab entre os anos de 2016 e 2017. Atualmente é professora adjunto na Universidade de Integração Afro-Brasileira, onde coordena o grupo de pesquisa sobre representações e práticas nas ilhas lusofonas, na África e na Baía de Todos os Santos, na Bahia. E é diretor do Instituto de Humanidades e Letras, no quadriênio 2019-2022. Professor Pedro, obrigada por aceitar o convite, bem-vindo, e a palavra é toda sua a partir do momento. Muito obrigado, é um momento de honra e uma grande alegria, né, esse convite da professora Kátia, da Raquel Xavier, da Raquel Duarte e de cada uma das pessoas, né, que trabalham na equipe, que a gente muitas vezes nem é tão grande a equipe que a gente nem imagina, né, em toda essa formulação técnica e organizativa, né. Então, agradeço muito, acho que Rondônia é para mim um espaço muito significativo, porque eu trabalhei 4 anos em Rondônia e em esses 4 anos atravessei todo o Rio Madeira e tive uma pesquisa de pós-doutorado em educação sobre o quilombo de Santo Antônio no Rio Guaporé, né, na fronteira de Bolívia. Eu fui lá em loco a pesquisar, né, a entrevistar. Então é uma alegria muito grande. Trabalhei em Ariquemes, em Pimenta Bueno. Então, tem um amor muito especial por o estado de Rondônia e pela educação em Rondônia. Também fundamos o Instituto IDIMA, né? Eu fui o primeiro presidente do Instituto IDIMA, que se encarrega de pesquisar as culturas e os movimentos sociais em Rondônia. Então, eu, quando falo com vocês, me sinto parte desse grande movimento que se está fazendo aí. Bom, eu vou falar um pouco sobre como a história da África ela chega à educação brasileira, né? Nós temos o grande volume de geral da África, que ele faz um apanhado de como a história geral, como a história da África ela foi construída tanto no continente europeu, em Estados Unidos e na África. Mas no Brasil teve uma outra organização, uma outra inclusão no sistema de educação brasileiro e na educação brasileira. Primeiro, eu quero dar pensar que a educação não é só na escola. Todos nós sabemos que a escola, a sala de aula, a universidade, são espaços especializados em educação,
mas não é o único lugar onde se processa a educação. Eu tinha enviado um slidezinho com 4 lâminas, se puder colocá-lo aí, eu iria agradecer, que aí a gente vai olhando e guiando-se. Já vou colocar. Por favor. Pronto. Então, eu vou começar aqui a minha fala por esse texto de Clark, né? Diz, se você espera que o sistema escolar atual lhe dê história, você está sonhando. Isto não temos que fazer nós mesmos. Os chineses não saíram ao mundo e imploraram às pessoas que ensinaram sobre os estudos chineses, ou que deixassem de ensinar os estudos chineses. Os japoneses também não foram a fazer isso. As pessoas não imploram para que outras restaurem sua história. Ele mesmo a faz. Então, quando nós começamos a pensar em história da África no Brasil, a primeira memória que nos chega é que a Universidade Brasileira, como foi construída, ela é uma universidade que ela está direcionada ao eurocentrismo, é uma universidade que tem como foco a ciência europeia e que tem como referenciais o conhecimento que são produzidos na Europa ou em Estados Unidos como base do conhecimento. Dificilmente a gente pode imaginar que na história da educação brasileira a gente tenha pessoa de outro continente que não seja Estados Unidos e Europa. Então a gente tem que começar de aí. Uma crítica contundente ao eurocentrismo das universidades brasileiras. Mais adiante a gente vai ver que quem quiera que sua história seja reconhecida, ela mesma deve ter autonomia. Podemos falar a mesma coisa da história indígena, podemos falar a mesma coisa da história das mulheres, da história dos ciganos e de todos os povos condenados do mundo. Se os próprios condenados da terra não escrevem sua própria história, quem escreve história a respeito dele sempre ela vai descrever, como dizia a injustiça de Clio, invisibilizado, subordinado, negativado até o sumo. Então, a história da África no Brasil, ela tem que começar por uma crítica. Não era interessante a história da África no Brasil, porque o Brasil tinha e ainda permanece em luta, em conflito, uma história que podemos dizer assim, eurocentrada. Bom, nós estamos em Rondônia, né? Em um lugar que é maravilhoso, porque é terra indígena, como todo o Brasil, como toda a América. É terra indígena, mas é um local onde existem muitos atores que chegaram de diferentes lugares do mundo. Nós temos caribenhos que chegaram quando foi fabricada a estrada Madeira Mamoré, mas nós temos pessoas que vieram de Bolívia, do Peru, gaúchos, então, da Bahia. Então, Rondônia tem uma possibilidade que a gente vai explorar um pouquinho mais adiante de aquela famosa teoria. Quando mudam os paradigmas? Os paradigmas mudam por os pensamentos ou por a entrada de novos atores. É aí onde está o que da questão.
Agora eu quero mostrar esse quadrinho aí, deixa um pouquinho, que aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Sobre que o Brasil, quem ensina história da África? Bom, o Brasil tem muita gente, pelo menos 4 grandes comunidades ensinam história da África no Brasil. A primeira comunidade é a comunidade negra, que ensina sobre a história do Brasil. Quem é essa comunidade negra? Essa comunidade negra são os terreiros de candomblé, são as rodas de capoeira, são as comunidades quilombolas da profundidade da Amazônia, são as comunidades quilombolas distribuídas por todo o território nacional. Geralmente, o ensino que dão essas comunidades a respeito da África é uma África simbólica, é uma África que dá suporte à resistência inclusive psicológica. África como uma terra sem males, como uma terra onde não existe conflito, onde não existe contradição. Essa é a África da comunidade negra, a que a gente vê nos orixás, nos terreiros, nas tradições populares. Mas é lógico que essa África é uma África muito misturada com religião, é uma África muito misturada com saudade, né? Partha Chatterjee, né? Aquele grande intelectual indiano, dizia que quando a gente está vivendo um momento de crise, sempre imagina o tempo passado como sendo um momento melhor. Então, os africanos e africanas que estavam vivendo o período de escravidão e do cruel racismo brasileiro, eles imaginam que a África, quando estavam lá, não tinha nenhuma contradição. Nós sabemos que não existem sociedades sem contradições. Então, qualquer sociedade tem contradição. Mas para essas comunidades, elas ensinam, através de seus ritos, através de suas histórias, através de suas cantigas, que África é um lugar sem problemas, sem contradições. Nós temos uma outra tradição que ensina no Brasil sobre o que é a história da África, que é o movimento negro. Não confundam comunidade negra com movimento negro. Comunidade negra são aqueles grupos de comunidades tradicionais, mais imbuídas de religião, quilombo, mais isolado, aquelas tradições populares. Agora, o movimento negro não. O movimento negro é um movimento de pessoas organizadas politicamente, com fins políticos, com fins contra o racismo, com fines de angariar e de denunciar os males da sociedade, com fines de fazer política pública. Então, MNU e outros movimentos importantes aqui no Brasil, ele tem uma visão da África muito parecida com Walter Rodinei. Walter Rodinei escreveu um livro chamado Como Europa subdesenvolveu a África. E em esse livro ele planteia que a África, antes do colonialismo, tinha um movimento sostenido, um movimento de desenvolvimento social e econômico muito próspero na África, mas chegar os europeus, especialmente depois da Conferência de Berlim, em 1884, 1885, teve uma crise de identidade, uma crise social e uma crise no desenvolvimento que levou a África a lo que a gente tem visto em muitos livros, uma África de exploração, uma África de roubo dos minérios, uma África de roubo de, pelo menos, 11,5 milhões de habitantes foi roubado de lá e trazido para a América. O movimento negro tem essa visão da África. A África é um continente que está vivendo complexos processos sociais históricos devido à ingerência da Europa. Essa é a visão do movimento negro a respeito da África, né? E nós temos uma África racializada,
Essa África racializada é a que a maioria do povo brasileiro conhece. África como terra de negro. E por onde é passado? Qual é a comunidade que passa esse tipo de África racializada? África de negro, África selvagem, África donde, e sem justificativa. África como um lugar de pobreza e de animais correndo. Onde que passa isso? Isso passa na mídia. Isso passa em muitos livros colonizados que a gente tem. Então, não temos essa comunidade. E não é fraca, ela é uma comunidade forte e organizada. Uma comunidade que tem como base a branquitude dominante. Uma branquitude que quer colocar o continente africano como uma terra selvagem, como uma terra oscura, misteriosa. Né? Então, tem um problema com essa África, como tem com as outras, que não é uma África histórica. Porque o continente africano tem tão belas cidades como qualquer outro continente que a gente conhece. Né? É só ir a Cabo Verde, a praia, a gente vê aquela cidade lindíssima que parece o centro de Salvador. Ou se você vai a Moçambique, tanto a Maputo, como a cidade de Viera, ou a própria África do Sul, a Lago na Nigéria, são cidades belíssimas. São cidades que não precisam absolutamente nada. E enquanto a continente, por favor, passa para o outro lado, para o anterior. E enquanto o continente de pobreza, a gente pode pensar em outro momento que a África não é um continente de pobreza. Somente na República Democrática do Congo tem mais minérios e mais riqueza no subsuelo que na Europa completa. Só para deixar em um único país. Se você vai para Angola e pensa na quantidade de minério, de diamante, no petróleo, na madeira, aí você percebe que essa África racializada, passada por la mídia brasileira, é uma imagem desturpada, uma imagem enganosa, e é uma imagem que se ensina, faz parte da educação. Nós fizemos vários testes aqui, eu dou aula de África, História da África 1, e sempre a gente faz um teste com os alunos. Quando lhe perguntam o que é África, em que você pensa? E aí ele pensava em esse tipo de África racializada. E, por último, nós temos uma outra comunidade, que é a comunidade que mais nos interessa, agora, neste momento, que é a comunidade acadêmica, da qual nós pertencemos. A gente pertence a outras comunidades, mas nós vivimos mais completamente ligados a essa comunidade acadêmica. É a comunidade que não foi negada. A academia não foi negada a maior parte dos povos empobrecidos do Brasil, a los indígenas, a los negros, a las mulheres, a los brancos empobrecidos, a los brancos e negros que chegaram à Amazônia, que chegaram à região amazônica de Rondônia e não tinham acesso, mas agora estamos vivendo um novo tempo. Um tempo da inclusão, um tempo onde os pobres han ultrapassado a fronteira entre a favela e a universidade, entre a zona rural empobrecida dos camponeses e a universidade. Passa para outro slide. Muito bem. Essa África acadêmica, ela tem uma longa tradição no Brasil. Então, nós temos estruturado a história da África, o ensino da história da África no Brasil, nós temos estruturado nessas 3 colunas. Primeiro, no Brasil, a partir de 1959, se criaram 3 grandes centros de pesquisa e de ensino. Eles pesquisavam, ensinavam, faziam extensão. O tripé da universidade era desenvolvido em esses 3 centros. Centro de Estudos Afro-Orientais, em 1959, ele foi fundado por Agostinho, aqui na Bahia, na Universidade Federal da Bahia, em Salvador, e ela foi a base, e hoje se mantém como um dos centros pensantes onde a história da África é construída, a imagem da história da África.
En segundo lugar, Centro de Estudo Afroasiático, en una universidad, en la Universidad de Cândido Mendes, en Río de Janeiro, una universidad privada. Vean eso ahí. Universidad privada. Fue fundado, entonces, un segundo centro en 1973. Y, por último, el Centro de Estudios Africanos. Él fue fundado, en 1965, en la USP, por el profesor Fernando Morón, profesor Cambenguele y otros estudiantes, que generalmente cuando se crían los centros, ellas son organizadas por varias personas, ¿no? El fundador, el más siempre importante, un profesor más velho, más conhecedor, mas ele está ahí. É importante lembrar que no mismo período que esos centros fueron fundados, había también pesquisadores independientes, ¿no? Pesquisadores que hicieron sus primeras pesquisas aquí sobre la famosa llamada África subsahariana. Un profesor Mário Maestri, él fue uno de los pesquisadores que llevó la pesquisa para África Central, ¿no? Una disertación de mestrado sobre África Central, sobre agricultura en la antigua región del Reino del Congo, muy importante. Después él se desvió, vamos a decir así, dos estudios africanos para los estudios de la población negra y otros estudios, ¿no? El profesor Fernando Morón y José María Nunes son una de las personas muy emblemáticas para los estudios de África en la Academia Brasileira, porque ellos estudiaron en Portugal y hicieron parte de aquella famosa Casa do Império dos Estudantes Africanos, donde estaban estudiando juntos grandes líderes africanos, como son el propio Amílcar Cabral y otros independentistas do continente africano. Entonces, esas dos personas trouxeram un conocimiento do continente africano, académico y militante, por a independencia del continente africano. Por otro lado, ya aquí no Brasil, habían otros pesquisadores como son Ciro Flammarion Cardoso, que no pesquisaba la famosa África subsahariana, mas que era un conocedor sobre el antiguo Egipto. Y esas tres figuras, el profesor Paulo Farias, actualmente un profesor en una universidad na Inglaterra, no Reino Unido, na verdade, ele é uma das pessoas, um dos primeiros jovens que saiu de aqui no período, na década de 70 no Brasil, e foi para Ghana, onde Kwame Nkrumah era o presidente. E foi muito interessante, porque ele fez, eu imaginei que iria fazer uma pesquisa sobre Kwame Nkrumah e todo más, mas no. A pesquisa dele es sobre a trayectoria y la historia dos musulmanos na África. Una pesquisa súper interesante. Y aquí vino un señor llamado Cambenguele Munanga para la USP, que él fue el primero que no Brasil defendió una tesis sobre historia de África. Un primero. Só que Cambenguele Munanga, él nació no Congo y se nacionalizó brasileiro. Mas la primera pessoa brasileira que pesquisó no Brasil una tesis de doutorado sobre África subsahariana fue a profesora Selma Pantoja. Y también ella pesquisó sobre la reina Zinga, né, en esa región que hoy es Angola. Entonces, ella tiene un mérito de ser la primera brasileira a pesquisar sobre África subsahariana y una de las primeras también a ensinar. Y es interesante que cuando nos falamos de historia da África, tenemos que lembrar que no se hace historia da África solamente como un método histórico. Cuando se fala en historia da África, estamos hablando de una historia interdisciplinar, donde a sociología, a literatura, a filosofía y todas las ciencias son envolvidas. Lembremos que las fuentes históricas del continente africano, ellas son múltiples.
bem arqueologia, lendas, contos, a literatura oral. Então, é preciso que se saiba que a história da África, que a gente ensina, ela envolve uma multidimensão, né? Então, aqui é importante a professora Helena Teodoro, a primeira tese de filosofia que se fez no Brasil a respeito do continente africano e dos negros. Então, essas duas professoras, Selma Pantoja e Helena Teodoro, merecem um mérito especial. Por último, eu queria refletir sobre a história no Brasil, na educação, história da África na educação brasileira, em essas duas leis. Né? Primeiro, a Lei 10.639 de 2003, ela colocou a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana. E essa lei foi um marcador, ela foi um divisor de água, ela foi uma fronteira para os estudos da história da África no Brasil, porque a partir dela se abriram concursos para a história da África, a partir dela, em todas as escolas, em todos os âmbitos, se colocou a obrigatoriedade. Logicamente, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino básico brasileiro, a história da África se converteu em obrigatória. Mas como é que se vai dar a história da África se não tem professores e professoras de história da África? É aí onde vem, então, os concursos nas universidades públicas e em outras universidades, viu? Porque houve um boom a partir de 2003, universidades públicas e privadas fazendo mestrado, especializações, cursos de diversa natureza sobre a história da África, história da população negra no Brasil. Então, essa lei foi, apesar que havia todo um esforço por esses centros de pesquisa no Brasil e por esses indivíduos que a gente mencionou, lógico, que estamos fazendo uma pequena amostra, né? Não foram 8 pessoas. Eu aí listei aquelas pessoas que são mais populares, mais conhecidas, vamos dizer assim, até mais representativas, né? Que tem mulheres, tem homens, tem africanos, tem negro, tem branco, tem pessoas do sul do Brasil, do norte, tem pessoas que são descendentes diretos de portugueses, filhos de portugueses, que é o caso de José Maria e acho que Mourão também. Então, mas a Lei 10.639, ela sim foi a que institucionalizou o ensino da África no Brasil. A partir de aí, a gente pode dizer que é uma revolução epistemológica, é uma revolução na educação brasileira com respeito ao conhecimento sobre a África. E tem essa lei 12.289 de junho, que é a criação da Unilab. A Unilab é importante, porque a Unilab é uma das poucas universidades que tem um conjunto de historiadores, filósofos e outras áreas do conhecimento de africanos, né? Eu dirijo aqui no meu instituto, tem 8 africanos, 8 professores africanos de diferentes países. Além de várias mulheres, ou homens e mulheres brasileiros, professores, que ensinam história da África. Então, a Unilab é a universidade que congrega estudantes e também professores dos países africanos que falam português. Então, isso aqui é um dos ganhos mais significativos na educação do ensino da África no Brasil. Um elemento que eu acho que é imprescindível falar. Professores como Teixeira, ali na Unir, e outros professores, eles criaram grupos de pesquisa, revistas. Então, se você vai hoje a qualquer universidade brasileira, você vai ver grupo de pesquisa e grupo de extensão sobre ensino da África e sobre ensino do negro no Brasil. Bom, nós estamos pensando hoje no ensino da África, né? Então, também é um outro elemento, é que no Brasil hoje há uma especialização
dos conhecimentos sobre a história da África. Nós temos canal em YouTube, temos diversos grupos especializados só em história da África. Percebam que aqui no Brasil há uma juntura entre, está unido, parece como se fosse uma coisa só, história do negro brasileiro, da população negra, ou negros e negras, e história da África. É lógico que essa divisão a vezes ajuda e outro tem seus problemas. O primeiro problema é que, embora, se você observam, em la lista de professores hoje, que ensinamos África, há um número pequenininho de professores negros que estudam África. E isso é tremendo, porque até que não haja um número grande de professores africanos e negros estudando, e professoras, estudando África e ensinando África, a tendência à la repetição de conteúdo europeu e norte-americano será muito grande. É necessário uma mudança de paradigma, e um paradigma só muda quando entram novos sujeitos, novos atores. Passa para o último, por favor. Bom, o que a gente tem hoje em história da África? Bom, primeiro, existe muita gente copiando a tradição ocidental de ensino de história da África. Pegam um livro escrito por um europeu ou norte-americano e repitem como se fosse uma verdade. Como se fosse o conhecimento autorizado e o único. O que dizia Chimamanda, história única. E isso está acontecendo nas universidades brasileiras, em quase todas. Cópia da tradição ocidental. Em segundo lugar, tem aquele grupo de pessoas que estão baseados na tradição ocidental da história da África, mas ele tem uma crítica a esse conhecimento, tem uma originalidade, uma autonomia de pensamento que o leva a fazer uma discussão. Bom, a maior parte dos livros que vêm sobre a história da África no Brasil é escrito por europeus. Eu mesmo tenho minha biblioteca aqui cheia de livros escritos por europeus sobre o continente africano, mas precisamos sim de uma crítica a esse conhecimento, porque é escrito por europeu. Alguns europeus são descolonizados, outros são deconstruídos, mas existe sim um grande perigo nisso aí. Por outro lado, tem um grupo de pesquisadores que diz, bom, a tradição europeia não serve para nada. Aí eu vou pesquisar só a partir de autores africanos. E aí repitem a história africana, como os africanos entendem a história. Isso também é um problema, porque a gente não é africano do continente africano. Ou pode dizer assim, somos africanos da diáspora, ou mesmo assim, somos brasileiros e brasileiras negros, então não somos de América Latina. Não podemos pensar como um africano. Não podemos. Não podemos porque é impossível por o processo histórico. Então, aí tem um grupo então que pega a tradição africana e faz uma crítica a essa tradição africana. E tem um elemento de originalidade, né? Aí também tem de tudo, né? Em isso. E por último, eu vou dizer assim, tem novos agentes, novas pessoas que estão entrando, né? E que estão criando o que está sendo chamada de história dos estudos africana, para dizer que é diferente do que estão fazendo história de estudos africanos. Entendeu? Então, há um grupo de professores negros e negras, um grupo de professores africanos no Brasil hoje, que vieram do continente, passaram um concurso público ou que estão em uma universidade privada e estão fazendo novas análises, que não é uma repetição nem da tradição ocidental, nem da tradição africana. É uma síntese interpretativa que se está levando na pesquisa e no ensino, que ela é emancipatória. Ela critica fortemente o patriarcalismo, o machismo, ela critica ferozmente a colonização, ela critica a falta de autorreferenciamento da pesquisa brasileira com respeito à África.
Y están esos agentes de estudios africanos más tradicionales que han permanecido más o menos repitiendo la misma cosa y barrando a oportunidad de novos agentes entrar. Mas a gente entrou, né? Dice Conceição Evaristo, eles combinaram nos matar e nós nos organizamos e combinamos não morrer. Então, queridos estudantes, professores e professoras, o ensino da África está caminhando nesse sentido aí. Estou aberto a perguntas, a questionamento. Obrigado. Muito obrigada, professor Pedro, por partilhar os seus conhecimentos, né? E a importância da história da África na educação brasileira. Nesse momento, quem tiver perguntas, comentários, né, fique à vontade no chat, ninguém fez pergunta até agora. Então, esse é um momento que fica aberto, né, aos professores, aos estudantes que estão presentes na sala, para participarem, questionarem o professor Dr. Pedro. Fiquem à vontade. Flávia? Bom dia a todos, bom dia, professor. Eu gostei muito da palestra e, ultimamente, eu venho pensando sobre como a gente fala e pensar sobre a cultura brasileira, sobre como ensinar a etnofísica aqui no Brasil. E aí eu me deparei com uma pergunta para mim mesma. O que seria esse conhecimento da etnofísico, né? Aqui do Brasil, ou da cultura aqui mesmo, aqui. E aí eu fiquei me perguntando, o que é ser brasileiro? E eu fui pensando que tanta coisa passando na mente, pensando nesse processo de colonização, e agora, aqui na palestra do senhor, eu gostaria de perguntar com o senhor e dividir essa indagação com o senhor. Como a gente pode pensar assim a isso? Como a gente pode identificar a nossa cultura perante essa situação de que somos nessa posição de que a gente vive sob essa influência, né, dessa colonização de fora, europeia, e ao mesmo tempo a gente está longe da cultura do povos que já nativos aqui dessa terra, e a gente não consegue estabelecer essa aproximação com... eu estava pensando nisso, e complicado, e eu fiquei pensando... E aí agora na palestra do senhor eu fiquei pensando mais ainda. Eu gostaria de dividir com o senhor essa indagação e com o pessoal, com as pessoas aqui na palestra. Bom, responder, ninguém vai responder essa pergunta porque é uma pergunta super complexa, né? É impossível, incluso, responder, e tu vai ver por que é impossível responder, mas eu tenho minhas elementos. Como é complexa, geralmente no Brasil se utiliza a palavra complexa para dizer que tu não sabes responder. Mas a palavra complexa não significa que tu não sabes responder. A palavra complexa significa que tem vários elementos. Então, eu vou falar de alguns desses elementos para compartilhar contigo. Depois podemos seguir dialogando sobre isso aí. Como ensinar etnofísica no Brasil, o que é brasileiro ou brasileira, como identificar a nossa cultura. Olha, eu não sei, Flávia, se você... Muito obrigado pela pergunta, mas eu não sei se tu mora em Rondônia. Mas se você mora em Rondônia... Sim, de Ariquemes. De Ariquemes, maravilha, é o lugar que melhor eu conheço.
eu morava ali no setor Jorge Teixeira. Então, essa é a nossa pergunta. O que é Ariquemes? Cada vez que a gente ia pesquisar sobre Rondônia e sobre Ariquemes, era aquela coisa, a estrada Madeira Mamoré, a linha de telégrafo e a BR, como é? 64, né? Eram, Sim, eram essas três coisas las que os alunos me traziam como representação, três linhas de acesso a Rondônia, como se fosse Rondônia. Aí eu, olha, lo levei a um setor perto de Jorge Teixeira, lo levei a um setor lá que é quase uma favela. Eles diziam que era muito violento, que eles não entravam lá, porque aí eu levei ele lá, a meus alunos. Vamos ao setor 1. Aí vamos ao setor 1 de Ariquemes, onde dizem que mora a elite de Ariquemes. E vamos a outro setor novo, setor colonial. Então, quando eu levei meus alunos a ver aquilo, só em Ariquemes, que é uma cidade mais ou menos de 100.000 habitantes, eles perceberam que eles estavam gastando o tempo repetindo lo que outros grandes pesquisadores de Rondônia já haviam falado. Não precisamos repetir isso, porque o que é brasileiro? Brasileiro é uma construção. Uma construção. Quando eu estava morando fora do Brasil e perguntava a alguém que dizia que conhecia o Brasil, o que é o Brasil? Falava, o Brasil é um país muito alegre de samba e de carnaval. Olha, eu conheço muita pessoa em Rio Grande do Sul que não sabe sambar. Milhares que não sabem sambar. Eu conheço milhares de pessoas no Brasil, em Rondônia, lá em Ariquemes, que não tomam chimarrão e nem sabem o que é. Mas o chimarrão é brasileiro. O chimarrão é dos índios Caigangue e dos índios Guarani, que foi incorporado pelos gaúchos. Então, olha aí. Tem um grupo gaúcho ali em Ariquemes, em toda Rondônia, que dizem que são gaúchos e nunca em sua vida foram a Rio Grande do Sul. São filhos de gaúchos, mas dizem que são gaúchos. Então, nós temos, o Brasil é uma construção imaginária. Você percebe que quando eu comecei a falar da África, comecei a dizer que no Brasil existem várias tradições que criaram uma imagem sobre a África. Então, qual é a imagem sobre o Brasil, sobre a cultura brasileira, que você, como pesquisadora, Flávia, quer passar? Isso é que é o Brasil. Uma mulher, ou um homem, ou o que é o Brasil? O que é o Brasil para um rondoniense? Não é o mesmo que para alguém da Bahia, aquele pagode, aquele carnaval, aquela música, musicalidade, comer acarajé. A maior parte de Rondônia não sabe o que é acarajé. E se você lá em Rondônia fala de que você mora perto de um igarapé, ninguém vai saber o que é um igarapé. Então, o Brasil, assim, é uma diversidade em construção. Até faz pouco se dizia que o Brasil era mulato, que era mestiço, mas já a gente superou essa história de que o Brasil era mestiço e de que o Brasil era mulato. O Brasil tem mestiço, tem mulato, mas tem brancos, tem negros, tem indígena. Então, o Brasil não é só uma mistura, porque tem gente que não tem mistura nenhuma. Tem preto aqui no Brasil que nunca se misturaram com branco. Tem branco no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, que são descendentes de alemães com alemães, são chamados teuto-brasileiros. Tem indígena em Rondônia que nunca se misturaram com ninguém. São indígenas. Então, o Brasil é, sim, esse conjunto, esse grande país, hermoso, maravilhoso, da diversidade. Então, talvez esse seja um bom começo. O que significa diversidade? Uma descrição que você vai utilizar, a etnofísica, para trabalhar isso aí. Você que estudam aí nesse curso, talvez tenha melhores recursos que eu para trabalhar isso aí, né? A etnologia vinculado com aspecto físico, né? Da região, da cultura,
a forma como comem, a forma como se alimentam. Eu mesmo estou estudando agora sistemas alimentares na África. E é um mundo tremendo, porque os historiadores, e a maior parte dos cientistas, nem lembram que a primeira coisa que o ser humano faz para viver é comer. E a gente não come só porque tem fome. A gente come porque tem cores, porque tem cheiro. Embora, às vezes, que cheiro e sabor não combinam. E, às vezes, comemos uma coisa super saborosa e não tem nutriente nenhum. Então, tudo isso é importante para a gente se aproximar a que somos como brasileiros, que somos como seres humanos, né? Que é o mais importante de um ser humano? Talvez a gente comece por aí. Obrigado, Flávia, por tua pergunta. Professor, muito obrigado. O senhor me ajudou muito agora. Agora esclareceu mais. Agora eu entendo que não precisa. Eu estava pensando, acho que no caminho errado. Não precisa de pensar assim, pensar nessa construção a partir de mim, nessa construção do ser humano como pesquisador e essa interpretação do país, do Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, professor Pedro, pelo esclarecimento aí, né, do questionário da Flávia. O senhor tem acesso ao chat, professor? Sim. Estou lendo aí uma pergunta da Vanusa Medeiros da Silva. Vanusa, né? Vanusa, sim. Desculpa aí, Vanusa. O V e o B, para um cubano, tem o mesmo som. É Vanusa. Vanusa, muito obrigado aí por tua pergunta. De Rolim de Moura, né? A Vanusa, ela faz um comentário aí, né, professor? Hoje, as políticas públicas educacionais, elas trazem no currículo a obrigatoriedade da história da África no currículo escolar. A pergunta da Vanusa é, na sua opinião, como as escolas devem trazer essa proposta de forma efetiva e significativa nas ações escolares? Pronto. Vanusa, também assim, viu? Tem um grupo de gente que gosta da receitinha, né? Mas esse não é meu caso. Assim, tem vários professores de Rolim de Moura que eu conheço, né? Que a gente entrou por Rolim de Moura e fomos andando até a profundidade, até o Rio Guaporé, mas fomos por Rolim de Moura. Algumas coisas gostei muito de Rolim de Moura, outras me surpreenderam. Uma das coisas que me surpreendeu em Rolim de Moura é que um hospital foi feito de cima embaixo e depois interditado. Nunca foi hospital. Só o prédio novinho nunca foi utilizado. E outra coisa que me impressionou foi como se chama? Aquele espaço de moto, né? De corrida de moto e essas coisas, que depois entrou um político e não quis mais. Então, essas duas coisas eu estou falando para ti, para que você veja que a política pública brasileira não é somente fragmentada a política de ensino. Todo no Brasil é fragmentado. Todo no Brasil é fragmentado. Então, eu perguntei a Rolim de Moura porque eu vi esse elemento lá, né? E outra coisa que me impressionou muito em Rolim de Moura, o que fazem em Rolim de Moura criando rã e criando avestruz? Entendeu? Coisa que a gente não pode imaginar que existe em Rolim de Moura. E eu fiquei muito impressionado com aquela granja, né? De criar avestruz e de criar rã. Né? Então, eu estou falando isso para que você veja a fragmentação e para que você veja a potencialidade. Então, as leis, elas são colocadas no Brasil e do papel para a realidade, elas levam um tempo muito grande, porque tem muitos interesses contrários. A quem lhe interessa no Brasil que a história do negro e da África ela seja efetivada na educação? A quem lhe interessa no Brasil que a história das mulheres seja efetivada no Brasil? A quem lhe interessa no Brasil que a história indígena seja colocada de forma efetiva na educação brasileira? Então, tem grupos e um conflito. O que é o currículo escolar? O currículo escolar
é, vamos dizer assim, a representação do que está acontecendo na sociedade. Parece que o currículo, o que a gente falava antes de grade, né? Mas a estrutura curricular, ela é representativa do que está acontecendo na sociedade. Não é uma coisa neutra, não é uma coisa, como se chama, que parece natural, mas não é natural. Quando no Brasil se firmou a lei de 1639, houve uma resistência muito grande. E isso ha ido caminhando através do tempo, como é uma obrigatoriedade, todo mundo aparece. Alguns professores valia mal a pena de que não falaram nada sobre África, porque repitem o que a mídia fala sobre África. Valia mal a pena que ficaram de boca calada e não falaram sobre o negro, porque realmente não falam, todo o que falam é negativo. E tem professores que não deveria falar das mulheres, porque são machistas, são patriarcalistas e não ajudam em nada. Então, o que importa é que a lei foi colocada. Há pessoas, como todas as pessoas que estão aqui na sala, que têm um interesse educacional e político, porque a educação e a política, elas caminham do lado. Você só é aquilo que você aprende. Fíjese se o ser humano é maravilhoso, que ele tem que aprender a caminhar. Os pais ensinamos as crianças a caminhar. Os pais ensinamos a criança as cores. Então, a mesma coisa que o ser humano sabe é porque aprende. E é aí onde entra a nossa participação como universidade, como UNIR ou como qualquer outra universidade e como vocês e eu que somos agentes da educação. Nós precisamos lutar em nossas escolas como estratégia de incluir uma educação diversa, para que depois nossos cidadãos, que serão as crianças que hoje nós ensinamos, os jovens que hoje nós ensinamos na universidade, serão amanhã os professores e os políticos, os que vão administrar o Brasil. Se a gente ensina a diversidade, o respeito por alteridade, que todo mundo é ser humano, homem, mulher, negro, indígena, chinês, asiático. Esses futuros políticos vão abraçar as pessoas, vão acolher, vão fazer políticas públicas, educacionais, onde todo mundo seja incluído. Porque é a partir de lo que a gente aprende nas escolas, especialmente, que depois a gente vivencia e pratica na sociedade mais ampla. E é por isso que é importante ensinar sobre África nas universidades e nas escolas, porque vai incluir, vai a superar o racismo, vai a superar a discriminação, vai a superar aqueles estereótipos que não têm base nenhuma, são puros preconceitos a respeito do negro, a respeito de como a gente vive, de que a gente age da vida, né? Vanusa, por enquanto, eu convido você a depois a gente intercambiar e continuar conversando, né? Porque é um tema bem complexo isso aí. Mas a lei de 1639, ela está avançando. Eu acredito na educação. Acredito na educação descolonizada, a educação, como disse Nelson Mandela, como arma, como a principal arma para a descolonização. Educação é humanidade, diria então o nosso grande Paulo Freire. Obrigado, sim. O Gabriel Tenório, ele levantou a mão, eu acredito que seja para esse comentário. Gabriel, você quer falar? Fique à vontade. Bom dia a todos e a todos. Professor Pedro, eu tenho uma questão. Como que o senhor percebe o cenário político brasileiro em relação, primeiro, ao avanço dessas legislações, dessas leis, né? E a dissolução, por exemplo, de uma secretaria tão importante, que é a SECAD, que é a secretaria que vai tratar, né, da diversidade, da inclusão,
né? A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, que foi dissolvida em 2019, né? E como que fica, né? De um lado, o que é feito no chão da escola, no trabalho, em sala de aula, nesse universo, né, que ele é tanto microscópico, mas ele também está dentro de um conjunto maior, né, a sala de aula, só que também atenção com as questões políticas, que, de certo modo, vão desestruturando esse trabalho mesmo de implantação, quando a gente percebe que uma secretaria como essa, ela é extinta, né? Então, como que o senhor vê essa questão política, né, estrutural e tudo mais em um governo que sempre que demonstra uma aversão a tudo que se trata da diferença, da diversidade, da inclusão? Até mesmo o seu ministro da Educação vai falar sobre retirar crianças com deficiência das escolas regulares porque, de alguma forma, atrapalha, né? Então, a gente vai falar de inclusão todo nesse viés aí. E é isso. Certo. Muito obrigado. Parece que havia uma pergunta anterior de Neucila. Neucila, essa é uma grande preocupação que nós temos. O brasileiro usa geralmente para os índios sempre os verbos no passado. Isso é para dizer que estão mortos, que já não devem ser uma preocupação para nós. Tem um livro que os historiadores brasileiros conhecem muito bem, é escrito por Mateo Restal, algo assim. Ele deve ser norte-americano, mas o livro se chama Los 7 mitos da conquista espanhola. Los 7 mitos da conquista espanhola. É um livro que se popularizou bastante no Brasil faz uns 5 anos atrás, onde ele critica exatamente isso aí. Um dos mitos é achar que os índios não existem mais, que são coisas do passado. E porque tu achando que são coisas do passado, tu não precisa te preocupar com política pública, tu não te precisa preocupar com a divisão da riqueza do Brasil e tu não te precisa preocupar com colocar na Universidade de Rondônia, na Unilab ou em qualquer outra universidade, cota para índios. Para o mestrado, para o doutorado e como professores. Tem uma imensa quantidade de indigenistas, professores sobre índios, da cultura indígena. E é maravilhoso ver esses professores, porque tem negros e brancos, mas você raramente vê um professor indígena dando aula sobre cultura indígena nas universidades brasileiras. São casos contados com os dedos. Aí, se a gente ensina que o índio não está morto, que não caçava, o índio caça, o índio planta, o índio está vivo. Tem municípios brasileiros que mais de 70% da população é indígena. Eu vou colocar o caso que eu conheço bem. Benjamin Constant, no norte do Rio Grande do Sul. Mais de 70% da população é indígena. Não descendente de indígena, caigangue. Mas ali, a maior parte dos políticos são descendentes de alemães e italianos. E é bom ensinar nas escolas que os índios caçavam no passado, porque aí eles se favorecem e o índio não percebe que ele é uma força política de 70%, que devia ser vereadores, prefeito de aquela cidade, devia ser um indígena, que são 70% ganha, já ganha a eleição. Então, isso é uma técnica, uma estratégia da branquitude brasileira, através da educação, infundir um dos mitos da colonização, que é os índios não estão aqui a meu lado. É dizer, uma falta de alteridade, de reconhecimento que o outro está vivo e ele tem que ser colocado dentro da esfera de poder. Então, educação é libertadora, mas a educação também ela ajuda, em vários casos,
a manter um sistema ideológico em las cabeças das pessoas. Então, isso é uma coisa que tem que... Os livros não precisamos, os livros são escritos por pessoas, então a gente precisa criticar os livros e escrever livros didáticos. Nós, professores e professoras da escola pública, precisamos escrever os livros. Perceba que a maior parte dos livros de escola didática não são escritos nem por historiadores, por exemplo. São escritos por abogados e por pessoas que moram em São Paulo ou em Rio de Janeiro. Isso é super perigoso. Os livros de Rondônia, da escola básica, observem, façam um estudo para ver quem são as pessoas que escrevem, de que lugar do Brasil são. Porque talvez estén falando de um lugar que realmente mataram todos os índios, e os índios se convirtieron em coisas do passado. Mas não é o caso de Rondônia, não é o caso de Rio Grande do Sul. Aliás, não é o caso de nenhum lugar do Brasil. Aqui mesmo na Bahia, o primeiro lugar que diz que os europeus entraram, Porto Seguro. Em Porto Seguro estão os Pataxó. Eu fui até lá. Está mais ou menos a 500 quilômetros de minha casa, e eu fui lá ver se, olha, para comprovar com meus próprios olhos, está a comunidade indígena Pataxó no lugar onde primeiro os europeus pisaram no Brasil. Tão forte, a menos de 5 quilômetros da praia. Então, os índios estão vivos, e a gente, que é negro, que é branco, mas que faz parte desses povos condenados à terra, nós temos que apoiar e transformar esses livros didáticos. E Gabriel dos Santos, eu compartilho muito contigo essa visão de crítica ao governo. Mas eu não gasto muita palavra com crítica às pessoas de extrema direita. Não gasto muito tempo. Critico uma paz. Porque para muitas das pessoas de extrema direita, nem negro, nem índio, nem mulher existe. Nem outras minorias existem. Então, quem nega a tua própria existência já não quer conversa contigo. Mas olha aqui, quando o Estado de Israel foi colocado, se convidou a Albert Einstein a ser o primeiro-ministro de Israel. E aí ele respondeu que ele não cambiava a fórmula por um governo. Então, eu acho que nós temos mais poder que qualquer político. O político pode passar na presidência 4 ou 8 anos, mas nós na educação passamos 25 anos. Então, eu não troco a sala de aula, o poder que eu tenho na sala de aula, por os 4 anos de governo de presidente nenhum, nem de direita, nem de esquerda, nem de extrema direita, nem de extrema esquerda, porque a sala de aula é o lugar mais emancipador do planeta Terra. Então, enquanto eles estão fazendo nas esferas, nas altas esferas da política, estão fazendo esse tipo de dissoluções, esse tipo de atraso, nós, na base da educação, estamos colocando os alicerces para as futuras gerações de seres humanos do Brasil. Pessoas que respeitem, pessoas que construam, pessoas que tenham solidariedade com as pessoas. Isso só é a educação que faz. Não acredito que a política consiga fazer isso. Mas a crítica é válida e eu me solidarizo com isso. Mas vamos colocar as bases. Político é como andorinha. De aqui a 4, 8 anos, terá outro. Mas nós, professores, permanecemos por 25 anos em uma sala de aula, e em cada aula são 25 estudantes. Em cada sessão da aula são 25 estudantes que a gente forma para ser seres humanos em construção, em respeito, em solidariedade. Pronto? Obrigada, professor, por esclarecer aí os questionamentos da Neucila, também do Gabriel, da Vanusa. Alguém mais tem perguntas, comentários ao professor Dr. Pedro? Esse é o momento, fiquem à vontade.
professora Kátia fez um comentário aí, né, que é isso mesmo, que às vezes temos 25, às vezes temos 40, 50 alunos numa sala. Essa é a nossa realidade, né? Percebi que em Rondônia, depois da, como se chama, depois da construção daquela barragem, houve um câmbio brusco. A sala de aula em Rondônia, faz 10 anos atrás, ela estava equilibrada, mas depois dessa construção das barragens aí, eu vi que houve uma superlotação da sala de aula e o número de alunos cresceu, mas as escolas não cresceram e a quantidade de professores e professoras contratados também não teve um crescimento exponencial. Então, essa também é uma crítica que a gente pode levar e discutir em um outro momento. Mas eu agradeço muito, viu, esse convite. Agradeço também a oportunidade de poder conversar com a professora Kátia, com Raquel e Raquel, né? Raquel Duarte, Raquel Xavier, e cada uma das perguntas que fizeram eu achei supremamente inteligente e me ajudaram a refletir, né? Me ajudaram a refletir. Então, eu estou à disposição. Eu vou deixar aqui meu e-mail no chat também, para se depois alguém querer dialogar comigo, eu estar aberto a construir junto, né? Ninguém ensina ninguém, mas todo mundo tem alguma coisa para compartilhar. Isso é palavra do nosso grande sábio, né? Paulo Freire. Antes que sair, vocês sabem que Paulo Freire escreveu um livro chamado Carta a Guiné-Bissau. É um livro lindíssimo, está em PDF aí na internet e pode ser acessado por qualquer. Cartas a Guiné-Bissau ou Carta a Guiné-Bissau. Ele é um livro que Paulo Freire faz um prólogo um pouquinho grandinho, mas nesse prólogo ele disse: eu sou mais africano de lo que pensava. Como no Brasil, ser negro ou branco, ou africano, qualquer outra identidade, depende de tua autodeclaração. Eu escrevi um pequeno capítulo do livro, né? Na carta, mas bem, em um livro chamado 100 Cartas para Paulo Freire, no centenário de Freire, onde eu defendo que Paulo Freire é africano. Porque ele disse, eu sou africano. E agora Paulo Freire disse, eu sou africano. Não pela cor, nem pela textura do cabelo, nem pelos lábios. Eu sou africano porque quando eu fui à África, parecia que eu lo que estava era regressando. A lá os cheiros, os toques dos tambores, o caminhar das pessoas, o sorriso das pessoas, me hizo notar que eu sou mais africano de lo que pensava. Então, Paulo Freire é africano. Ele foi que falou. Professor Pedro, nós que agradecemos a sua participação, a partilha de conhecimentos, e fiquemos com as frases que o senhor falou na sua palestra, né? Que a Terra, a escola, a sala de aula, é o lugar mais emancipador da Terra, né? Então, fiquemos aí com essa frase maravilhosa do senhor. Se alguém mais tiver alguma pergunta, algum questionamento, fique à vontade. Acho que não temos, né? Então, gostaríamos de agradecer a todos que participaram. Chegamos a 44 participantes, né, na sala. E gostaríamos de convidar vocês a participarem das demais palestras do nosso evento, né? Hoje à tarde teremos outras palestras. Então, acessem aí a programação no site do PGSN e participem conosco desse evento. Raquel, tem alguma coisa a falar? Só agradecer mesmo, professor Dr. Pedro, pelo momento, a todos que estão participando do evento, né, adquirindo conhecimento e distribuindo conhecimento também, né, porque sempre que vem um questionamento, ele acaba colaborando com a gente de alguma forma, seja como reflexão. Então, pessoal, o ensino ainda tem muita coisa bacana, muita gente, né, para distribuir, compartilhar esse conhecimento conosco.
Então, só reforçar o convite aí e agradecer mesmo, professor Pedro, por um momento tão especial. Grande abraço e muito Professor sucesso Pedro, aí em suas esse trabalho. considerações finais. Sim, estava dizendo assim, muito obrigado por o convite novamente e muito sucesso nesse trabalho tão importante da educação. Aliás, o trabalho mais importante, né, que ensinar. E aí eu deixo também essa frase do Fórum Social Mundial: um outro mundo é possível, mas não se vai construir sozinho. Somos nós, mulheres e homens da educação, que estamos convocados a construir um mundo melhor. Um grande abraço no coração. Obrigada.